você possa transportar a voz, você precisa de uma banda com largura de 3 kHz, ou seja, 3.000 ciclos, 3.000 Hz por segundo. Então, nesse cenário aqui, usando a fórmula de Nyquist, a gente pode calcular quanto você vai precisar de largura de banda para conseguir transportar essa informação, para utilizar esse canal para transportar com essa frequência. Então vejam só, Nyquist diz que você vai precisar de 2 vezes a largura da banda multiplicado pelo logaritmo natural da quantidade de níveis que você vai utilizar para codificar. Então, na última aula eu falei sobre níveis. Pessoal, o que vocês lembram quando se fala em níveis de codificação? Vejam bem, basicamente a gente teria o seguinte: se eu utilizar essa forma, considerando aqui que eu tenho a minha amplitude máxima e aqui eu tenho 0, eu posso considerar que toda vez que eu estiver transmitindo um sinal na amplitude máxima, eu estou transmitindo o número 1. Quando eu estiver utilizando a amplitude baixa, eu posso informar que eu estou enviando o dígito 0. Isto é simplesmente uma convenção de como eu estou considerando a codificação desse sinal. Neste caso, eu estou trabalhando com 2 níveis. Eu posso trabalhar mais níveis para transmitir informação? Eu posso. Se eu trabalhar com mais níveis, eu poderia ter o seguinte cenário, onde eu tenho em 0, em 1, voltando aqui e vindo aqui. E eu poderia então quantificar esses níveis. 4 níveis. Ou 8 níveis. Enfim, eu posso codificar considerando as variações de amplitude. Não só a amplitude. Lembram da questão da fase, do ângulo inicial? Eu também posso considerar o ângulo. Eu também posso considerar a frequência. Então, de acordo com a análise de Fourier, eu posso alterar essas propriedades do sinal, frequência, ângulo e amplitude, e com base nessas variações, eu posso fazer minha codificação. Logo, eu posso ter uma codificação com diversos níveis. Então, Nyquist coloca na fórmula dele que você vai calcular a largura da banda necessária para transportar uma certa quantidade de dados por segundo, de acordo com o nível de codificação. Então, se você utilizou uma codificação de múltiplos níveis, você ampliou a capacidade desse canal de transmissão. Então, se você conseguiu codificar, por exemplo, 8 níveis, você vai conseguir transportar muito mais dados. No entanto, existe um aspecto importante para vocês gravarem. Se você codificar em muitos níveis, 64, 128 níveis, você vai estar considerando diversas amplitudes, ângulos e frequências. O equipamento que vai receber esse sinal na ponta, ele tem que ter uma eficiência muito grande. Então, toda comunicação com um número de níveis muito grande
requer equipamentos de alta precisão. Isto pode ser inviável, tanto economicamente, quanto em termos também técnicos. Você vai precisar, por exemplo, de muita energia ou de muita precisão nesse equipamento, e esse equipamento obviamente vai depender de diversas funcionalidades e que pode inviabilizar a comunicação com número de níveis muito grande. Mas o importante aqui na forma de Nyquist é o seguinte: ele simplesmente sintetizou nessa fórmula que para você transportar determinada quantidade de dados, você vai precisar de pelo menos 2 vezes a largura da banda. Então é 2, o B representa a largura da banda, o logaritmo natural do número de níveis. Bom, considerando essa situação, o logaritmo natural de 2 dá quanto? Na calculadora científica, quem tiver logaritmo base 2, vai dar 1. Então quer dizer, 2 vezes 3.000, por que 3.000? O 3 kHz, K 1000. Então, 2 vezes 3, 6.000 é a capacidade de transmissão deste sinal, ou seja, dessa banda, considerando que o nível de codificação seja 2. Então, a ideia de vocês identificarem aqui essas propriedades que Nyquist apresentou no estudo dele, é que se você quer transmitir mais rápido, você pode aumentar a frequência, é claro, aumenta muito a frequência e você vai conseguir transportar a informação mais rápido. Esse sinal está chegando mais rápido. Só que você pode ter limitações, como por exemplo, físicas, do meio que você está utilizando. Se você estiver transportando este sinal em um meio que não vai suportar uma frequência muito grande, ou o que é pior, se você colocar uma frequência muito grande, aquele meio não vai conseguir transportar esse sinal com fidelidade até o ponto de destino, você pode utilizar codificações diferentes. Vamos trazer isso para a vida real, fazer uma analogia com o cenário de rede local. Você consegue trabalhar, por exemplo, em rede local. As primeiras redes locais trabalhavam com frequências mais baixas. Então você tinha lá a capacidade de trabalhar com 4 GHz, 4 MHz. E aí, a partir do momento que essa tecnologia foi evoluindo, foi aumentando a capacidade ou a velocidade que você poderia enviar essa informação, esse sinal, e consequentemente você teve um aumento de frequência. Só que o aumento puro e simples da frequência não é o único meio de evolução daquele canal, daquela tecnologia ou daquele meio de transmissão. Acontece também aí uma evolução em termos dos equipamentos que geram o sinal e dos equipamentos que recebem esse sinal. Então, com a implementação de uma frequência maior, ou seja, aumentou a quantidade de hertz que esse meio consegue transportar, aumentou a possibilidade de utilizar níveis diferentes, ou seja, eu já posso codificar com 16 níveis, eu posso codificar com 32 níveis. Eu vou aumentando a capacidade desse meio de transportar, vou falar dessa banda que compreende tudo, de transportar a informação mais rápido. Então as redes locais, elas tiveram aí um crescimento significativo das suas frequências e ao mesmo tempo dos padrões de transporte de dados, considerando fase, amplitude e principalmente considerando a frequência que esse meio pode transportar os dados. Então aqui, considera um canal, a mesma situação, de 3 kHz, sem ruídos. Então grave isso. Toda vez que eu falar de uma transmissão em um canal sem ruídos, vocês conseguem calcular essa capacidade, essa largura de banda,
utilizando a fórmula de Nyquist, porque ele fez um modelo matemático considerando que você não tem perdas no transporte da informação. Só que isso não é verdade em termos práticos. Não existe nenhum meio que você consiga transportar sem absolutamente nenhuma perda. Você pode até ter algum cenário onde essa perda é próxima de zero, desde que você tenha proteção, que você tenha proximidade, que você tenha um equipamento com uma precisão suficiente para te dar uma garantia. Veja, esse aspecto de você não ter um meio absolutamente que te garanta, que te dê confiabilidade de não perder nenhum sinal, está associado à confiabilidade da sua rede. Então vamos analisar. Se você está transportando esse sinal num cabo metálico e esse cabo tem proteções, por isso que depois nós vamos estudar mais a fundo as redes Ethernet, e aí vocês vão ver que existem diversos padrões, existem institutos que definem padrões para você colocar encaixar essas sequências de cabo. Existe um padrão, por exemplo, de curvatura ou de angulação de curvatura desses cabos. Cada tecnologia aí tem as suas propriedades que levam a um resultado mais satisfatório, mas enfim você tem uma evolução natural dos meios de comunicação, enfim, aí, dos meios para enviar esses sinais, e essa evolução está associada basicamente a esta referência de confiabilidade. Não dá para você considerar que vai transportar a 10 GHz se você só consegue isso, em termos estatísticos, por exemplo, em 5% das amostras. É possível transportar um determinado meio utilizando 100 GHz? É possível transportar todos os sinais durante 24 horas consecutivas? Não. Quanto tempo você consegue garantir? 5%. Ventilador aí. Então vejam só. Considerando, toda vez que eu falar que é um canal sem ruído, vocês já podem associar a fórmula de Nyquist. Se você estiver falando com ruído, nós vamos aprender à frente. Então esse cenário aqui é sem ruído, professor, transmitindo um sinal codificado em 4 níveis. Então veja o que mudou. O que mudou é que agora você tem a mesma frequência de 3 kHz, então é 2 vezes, né, a frequência que você tem de 3 kHz, só que agora você vai calcular o logaritmo natural do nível. E o nível nesse caso é o número 4. Então, o resultado disso aqui, logaritmo natural de 4, 2. Quem me chamou? Sim, oi. Se ele ser logo de 2 na forma, vai ser isso? Não, na verdade é o seguinte, sempre você vai colocar logaritmo natural do nível. Sempre você colocar logaritmo natural. Esse 2 aqui é de logaritmo natural. É o Ezinho, logaritmo log 2. Então você vai utilizar, você calculando logaritmo de 4 vai dar 2. Então esse sinal, né, essa banda aqui, com 3 kHz, codificada em 4 níveis, consegue transportar no máximo 12 kbps. Pessoal, tranquilo aí com relação a Nyquist? Então agora você já consegue, por exemplo, conhecendo a capacidade máxima de um canal em termos de frequência, ou seja, qual a frequência máxima, de acordo com o nível de codificação, você já consegue calcular quanto você consegue transportar. Lógico que isso aqui é a capacidade que a gente chama capacidade nominal do canal. Efetivamente, talvez você não consiga, mas é uma referência importante. Aí veio então Shannon e
estudou qual é a relação que existe quando você está transportando a informação, ou seja, em relação ao sinal que está sendo transportado, qual é a relação que existe com o ruído. E ele simplesmente visualizou que, calculando a relação que existe entre o sinal e ruído, ou seja, você emitiu um sinal com determinada frequência. Qual foi a frequência de ruído? Então, estabelecendo essa razão entre o sinal e o ruído, ele montou essa fórmula. Você vai colocar aqui, no caso está o W, que é a largura da banda, logaritmo natural de 1 mais sinal ruído. Em termos de resultado, a situação é essa aqui. Considere um canal com nível de ruído extremamente alto. O que seria um nível de ruído extremamente alto? Todo sinal que saiu da origem, quando chegar no destino, sofreu um ruído. E se esse sinal tem ruído, e aqui ele está dizendo que é extremamente alto, todas as ondas da origem não têm o mesmo formato, mesma frequência, né, lá no final. Então, esse equipamento no destino não vai conseguir traduzir, não vai conseguir ler, fazer a leitura correta dessa informação, desse sinal. Então, naturalmente, você tem uma perda. Então, jogando na fórmula, você vai ter o seguinte: essa razão aí, que ele colocou, sinal ruído, vai dar 0. Então, você vai conseguir transportar 0. Por que eu até coloquei isso aqui no exemplo para a gente observar? Faz sentido, não é, gente? Eu estou gerando um sinal. No meio do caminho, tem algo prejudicando esse sinal, gerando um ruído. E todas as ondas vão sofrer influência desse ruído. Então é um ruído muito alto. Você não vai conseguir entender do outro lado. É mais ou menos quando você está utilizando lá o microfone e você tem aquele processo, aquele fenômeno da microfonia. Vai gerar um ruído ali, você não vai conseguir ouvir mais nada. Ele vai sobrepor a qualquer comunicação que você tenha de fazer. Então é mais ou menos essa analogia. Então, partindo desse pressuposto, a gente já sabe o seguinte: se você tem então um sinal ruído, né, extremamente alto, você não consegue transportar a informação. Vamos agora fazer um estudo aqui, considerando um cenário mais comum, um cenário conhecido. Calcular o limite teórico máximo para transmitir os dados através de um canal de voz, usando uma linha telefônica. Olha que interessante, a linha telefônica tem uma largura de banda de 3.000 Hz, ou 3 kHz. Só que essa frequência vai de 300 até 330. Então, Xenon vai me dar uma opção aí de cálculo para eu descobrir qual é a capacidade considerando o ruído. E aí já vem aqui, pronto já, a razão desse sinal ruído. A razão do sinal ruído aqui é de 3.162. Então, jogando na fórmula, oi? É 300 Hz a 3.300. São 3.000 Hz. 3 kHz. Então, jogando na fórmula, você vai calcular aqui o logaritmo de 1 mais 3162, vai dar 11,62 multiplicado pela frequência desse canal. Você consegue transportar, isso é limite teórico, tá, gente? Você consegue transportar 34.860. Pessoal, vocês já viram? Oi, sim. Essas fórmulas aí vão ser necessárias para fazer a prova? Não, se na prova eu não vou cobrar a fórmula dessa maneira que está aqui. O que vai acontecer lá é para vocês entenderem o que é que esse estudo trouxe como possibilidade. Então, vão ter exercícios, não exatamente para cálculo, mas para que vocês consigam entender como, por exemplo, que se calcula
a capacidade de um canal, quando ele tem ruído e quando ele não tem ruído. Em termos de canal sem ruído, é bem provável que nem tenha uma questão na prova. O que vocês vão ter lá é sinal com ruído, para vocês saberem qual a capacidade dele. Bom, Esse 3.163 aí virou 11.62. na verdade, se você jogar lá na função logaritmo, esse valor aqui, 3163, vai dar 11,62 aproximado. Pessoal, outra coisa também. A questão aqui, como eu disse desde o começo, nós não temos preocupação excessiva com a matemática e com a física. Senão não dá nem tempo da gente adiantar nesse estudo. Então eu vou passar um link para vocês de uma calculadora lá que vocês jogam essas fórmulas em linha e ela calcula, tá? Para vocês não terem preocupação quanto a isso. Também não vou colocar exercício para vocês na prova que vocês tenham que trazer calculadora para calcular. Então se eu for trazer uma questão dessa na prova, eu já vou colocar para você, ó, log base 2 de 3163 dá tanto. Para você simplesmente entender como o processo funciona. O foco não é isso. Só para vocês entenderem aqui que a gente precisa desses conceitos para entender o processo de comunicação. Sinal ruído, sim. Aí você tem um equipamento, né, um frequencímetro, por exemplo, com detecção de ruído. E alguns equipamentos são capazes de já indicar até a razão que você tem do sinal ruído. Para te falar a verdade, já tem equipamento que vai te calcular a capacidade, considerando já dessa forma. Por que isso é importante, gente? Pelo seguinte, se você tem uma literatura, tem um estudo que alguém fez, que um determinado cabo, se ele for utilizado em determinada temperatura, o ruído, né, aquele cenário, aquele ambiente, então utilizou determinado cabo, em determinado cenário onde você tem uma temperatura e tem de repente um campo magnético conhecido. Então você já sabe o seguinte, olha, será que eu vou conseguir transportar essa informação da forma que eu preciso no meu projeto? Então você já tem uma referência aqui, conhecendo a razão desse ruído e identificando a frequência que você consegue operacionalizar nesse meio. Conforme eu disse, se você utilizar uma frequência muito grande, você vai ter problemas com distância, que você não vai conseguir realizar a leitura dessa frequência lá na ponta. E considerando também que você tem, né, todas essas variáveis, você pode dimensionar qual vai ser a capacidade desse circuito, dessa banda. É o que acontece, por exemplo, em relação ao uso dos modems. Quem utilizou o modem para fazer conexão na internet, fez muita conexão, né, de aproximadamente esta velocidade aqui. Você tinha esse resultado de 34. Hoje você tem modems que trabalham com 56 kbps, que você trabalha com modems aí para utilizar uma linha convencional. Na verdade, o que houve de evolução? Você pode ter um circuito até com maior frequência, um aumento da banda para você utilizar, que são alguns circuitos utilizando duas bandas. Você usa 2 canais de voz, na verdade. Você tem uma reserva lá da Telecom para usar 2 canais. Então você pode ter um desempenho melhor. Outra coisa que você pode ter, uma codificação mais evoluída. E essa codificação, provavelmente você só vai conseguir se essa central de comunicação for mais recente, mais nova. Então se você tiver uma central que suporta frequências mais altas ou que suporta mais níveis, você vai ter, né, uma ampliação dessa base, dessa banda para transportar os dados. Oi? Seria correto então passar a cabo Com o quê? Não, com certeza não. Existe dentro da norma de cabeamento estruturado a distância que você deve utilizar. Embora exista assim um padrão, olha, você deve manter uma distância de X centímetros, não é exatamente só isso que você tem que analisar. Você tem que analisar o quanto de campo magnético você está gerando e qual a distância que você tem dos cabos. Além de você ter que avaliar qual é o tipo de cabo que você está utilizando. Isso que a gente vai estudar depois em redes da internet. Eu até vou trazer para vocês
artigo bem recente daquela revista RTI, onde ela, além de trazer os benefícios de cada uma das tecnologias, ela avalia do ponto de vista também do custo e de equipamento. Porque você pode ter um cabo ideal que vai trabalhar com uma frequência muito boa e te dá, por exemplo, 10 gigabits na rede local, que é uma referência hoje para implantar redes, mas pode ser que fique muito caro. Então, geralmente, você tem que analisar diversas variáveis. Dentre elas, você vai analisar algumas questões de norma, e aí a gente tem um arsenal de normas, definindo, por exemplo, quantos cabos você pode colocar juntos, qual é a pressão que você pode usar nesses cabos, dependendo da proteção que o cabo tem, aquela capa de proteção. Você pode ter uma capa em cada cabinho, você pode ter uma capa envolvendo todos. Essa capa pode ser uma malha, ela pode ser um determinado produto, né, polietileno, alguma coisa que está protegendo. E você pode ainda ter problemas com campo magnético gerado pelos próprios cabos que você envolveu. Então todos esses fenômenos podem interferir. Por isso que existem normas. Se você estiver usando o cabo, modelo tal, categoria tal, né, existe uma classificação por categoria, você vai poder utilizar com confiança até tantos metros, desde que você tenha essas limitações. Então, não é o foco agora a gente vai tratar cabeamento, mas mais adiante nós vamos estudar, né, um pouquinho dessas normas. Para ser franco com vocês, cabeamento estruturado é conteúdo de redes 2, tá? Mas com certeza, se você colocar um cabo que gera campo magnético, qualquer que seja, até mesmo se você estiver usando equipamentos que geram campo magnético, você pode interferir na transmissão. Você pode causar um ruído. Esse ruído, com certeza, vai influenciar nesse cálculo que a gente viu aqui de Shannon. Bom, transmissão com perdas. Já sabemos, já podemos considerar que toda transmissão tem perdas. Não adianta. Nyquist fez um cálculo inicial perfeito, um cenário perfeito, mas no dia a dia não é isso que acontece. Quais são então esses problemas que vão prejudicar a comunicação? Vamos identificar agora cada um deles. Atenuação. Atenuação eu já falei aqui. Se você envia um sinal a partir de um meio qualquer, por exemplo, você está enviando um sinal usando um cabo par metálico, ou um cabo metálico, não necessariamente par. Esse cabo tem uma massa, e essa composição do cabo, né, que vai transportar essa energia, é um cabo condutor. E a proporção de condução e retenção desse cabo pode variar conforme a composição dele. Por isso que existem materiais apropriados. Você tem dentro da física, dentro da engenharia, um estudo desses materiais mais apropriados para cada cenário, mas você vai ter a seguinte situação. Se você utilizar determinado material, você não vai conseguir mandar o sinal com uma distância maior que 100 metros. Por quê? Porque esse material ele vai absorver energia. E a maior parte das vezes, os cabos metálicos absorvem energia que é transformada em calor. Então quer dizer que eu coloquei uma energia nesse cabo com a intenção de enviar um sinal para chegar lá no extremo desse cabo, mas esse cabo era tão longo que durante o caminho esta energia foi absorvida e transformada em calor no próprio cabo. Está aí o resultado. Por que os cabos esquentam? E principalmente esquentam mais se você estiver utilizando com maior frequência ou com maior amplitude. Enfim, se você estiver exigindo mais desse meio para transportar a informação. Então, como resultado, você vai ter uma perda do sinal original. Por isso que nos cabeamentos de rede, você tem uma limitação na distância do cabo. O que você pode utilizar? Você pode ter um amplificador, que é o equipamento que recebe o sinal e energiza de novo. Ele regenera esse sinal para que ele consiga uma nova distância. Então, esse é o principal aspecto
que a gente precisa gravar agora em relação à atenuação. Existe muita coisa por trás da atenuação e aí vai estar associada a cada material que você utiliza para transportar o sinal. A gente não vai preocupar com isso, conforme eu disse, não estamos estudando engenharia. Mas para a gente entender que se você troca o tipo de cabo, você pode resultar em uma comunicação mais rápida ou não, ou mais confiável. Então só nessa analogia aqui, né? Até chegar no ponto 2, olha como que esse sinal foi enfraquecendo. A partir do momento que eu usei o amplificador, esse sinal foi regenerado. Então existem os amplificadores. Mas essa perda de energia, ela não perde dados no caminho, no meio? Vamos analisar se perde dados. Veja que a onda, no primeiro estágio, no ponto 1, ela tem alguma semelhança com essa aqui? Considerando então que esse equipamento que vai ampliar esteja numa distância razoável, ele ainda consegue traduzir até ali. Se ele conseguiu traduzir até ali, ele reproduz de novo e manda um pouco mais para frente. Ele é um repetidor. É como se você quisesse comunicar com alguém gritando, mas a outra pessoa no extremo está muito longe. Então coloca alguém no meio, alguns intervalos de pessoas, e vai um gritando para o outro. A gente sabe que as pessoas, alguém vai gritar de uma forma, o outro vai gritar de outra. Você já deve ter visto a historinha da mensagem, né? Mas seria o ruído, que o amplificador também é Isso poderia ser ruído na comunicação. É igualzinho você chega na empresa e dá um anúncio, olha, o diretor comprou um carro ou o diretor fez determinada coisa. E aí está todo mundo preocupado, porque diretor é um assunto bom, né? Vai espalhando. Aí você contou isso de manhã. Exemplo, você viu o diretor parado na beira da estrada. Mas por que você falou isso? Você falou para o seu amigo lá, nossa, estou atrasado com o relatório. Aí você fala para o diretor, para o seu amigo assim, olha, eu vi o diretor parado na beira da estrada. Você está respondendo para ele ficar mais tranquilo, o diretor não chegou ainda. Aí tinha um sujeito passando no corredor e eu ouvi você falando que o diretor estava parado na beira da estrada. Aí o sujeito já deduz, é porque o pneu furou. Aí fala para o outro, ó, diretor, o pneu do carro dele furou lá na beira da estrada. No final do dia, você encontra alguém lá que te conta, né? Pensa que você não sabe. Você sabia que hoje o diretor sofreu um acidente? Então isso é modificação, isso é ruído da comunicação. Da mesma forma, quando você envia um sinal, você está sujeito a ruído. O que a gente está falando agora não é o ruído. Não vamos considerar que esse sinal foi danificado. Ele ainda continua legível. A questão é a seguinte, é que se eu colocar esse amplificador muito à frente, o amplificador não vai conseguir ler o sinal que está chegando. Então a atenuação é uma perda natural durante o transporte do sinal em cima daquele meio. Essa é a questão da atenuação. Vejam só, quando se fala em calcular atenuação, uma questão matemática, né, você vai utilizar decibéis. Então, os símbolos, a referência que você vai utilizar, a simbologia é dB, decibéis. Qual é o propósito disso? Bom, o propósito é de você ter um resultado, um valor matemático, para você calcular o que é que você tem de perda e o que é que você tem de recomposição desse sinal. Então imagine viajar através de um meio, né, um sinal, e que perca metade da potência original. Então não está dizendo aqui necessariamente aonde isso acontece, mas está dizendo o seguinte: você emite um sinal com uma amplitude 5, ou uma amplitude 10, vamos colocar amplitude 10. Você envia esse sinal, e dali X metro, essa amplitude caiu para 5. Esse sinal não pôde ser lido. Então, voltando aqui nessa imagem, é essa situação. Então, à medida que você tem esta proporção, é a seguinte: o ponto 2, o ponto que você está analisando em referência ao ponto inicial, tem a seguinte perda. Ele é a metade de P1. Então, eu perdi. Se eu tinha uma potência X, eu tenho X dividido por 2 no final desse período, desse intervalo. Então aqui você pode calcular da seguinte forma: 10 log
né, base 10, de P1 sobre P2. Aliás, P2 sobre P1, que é o final. E a proporção foi dada aqui, é meio. Jogando meio na fórmula, você vai ter como resultado menos 3 decibéis. Então quer dizer que quando você tem uma perda pela metade, você está perdendo 3 decibéis. Pessoal, de novo uma formulazinha, mas qual que é a intenção aqui? De vocês identificarem como ocorre o processo para você calcular as perdas. Então se você já tem um equipamento capaz de medir esse sinal em decibéis, você vai medir o sinal, por exemplo, com o cabo a uma distância de 100 metros. Depois você vai medir esse cabo a uma distância de 200 metros. Você vai identificar qual foi a potência desse sinal, qual foi a eficiência desse sinal nos dois pontos. Você identifica assim, olha, a 100 metros estava perfeito, mas a 200 eu já não tive retorno. Então você pode fazer medições diferentes e identificar qual é o ponto ideal para eu colocar um reforçador de sinal. Lógico que você vai levar em consideração também esse reforçador de sinal, esse amplificador, quanto que ele é capaz de recompor o sinal. Uma analogia, de novo, agora com o nosso cenário é a seguinte. Se você precisa colocar no PBX aqueles bastidores, né, você tem uma antena que você coloca para receber o sinal do celular. Então quer dizer que no PBX você pode receber diversas linhas. Podem ser linhas analógicas ou linhas digitais que você geralmente contrata em feixe. Né? Você tem um feixe lá digital, por exemplo, para 10 linhas. E já a gente vai mais adiante identificar qual a diferença que existe aí entre esse transporte de dados digital e analógico. Agora a gente já tem um pouco dessa referência. Então você tem lá um PBX recebendo linhas analógicas. Você foi lá e comprou um feixe digital. Se o seu PBX der suporte a feixe digital, você vai comunicar, vai colocar numa entrada do PBX mais essas linhas digitais, esse tronco digital. E se você tem celular, tem jeito? Tem também. Você vai comprar um módulo, uma placa, você vai adaptar nesse PBX e você vai receber o sinal, né, que vem da antena. Você vai ter uma anteninha lá ligada nesse PBX. O que você pode fazer? Um dos problemas que você pode ter é que o PBX está instalado lá no primeiro piso do prédio, aonde o sinal do celular não chega muito bem. Pode ser que você trocando de operadora, você tenha um resultado melhor. Mas na pior das hipóteses, você não tem nenhuma operadora que o sinal chegue com qualidade a maior parte do tempo, porque existe também a oscilação do sinal da operadora de telecom. Às vezes funciona e às vezes não funciona, por diversos padrões, por diversos problemas. A gente vai estudar mais adiante quando estiver falando de rede sem fio. Mas, resumindo, você escolheu a operadora que é a melhor que você tinha no mercado e colocou lá 4 anteninhas, 4 receptores de sinal de telefone celular. O que você poderia fazer se esse sinal não está muito bom? Você poderia levar essa antena para o alto do prédio e levar esse sinal, utilizando o cabo, até o PBX. Você resolve o problema de certa forma. Quais são as limitações? A primeira é em relação ao trabalho. Isso dá trabalho. Você vai ter que quebrar a parede, vai ter que ter tubo para passar esse equipamento, esse cabo, que vai levar esse sinal lá. Lá no alto do prédio você vai colocar uma antena. Todo esse equipamento também tem um custo. Vai elevar um pouco o custo do seu projeto, para que essa antena fique no ponto que o sinal chegue com maior qualidade. Bom, o que você poderia também fazer? Claro que cada caso é um caso, mas se você quisesse reforçar este sinal, considerando que você tem diversas antenas e que você tem dificuldade para passar esse cabo para chegar no PBX, você poderia comprar um amplificador. E existem amplificadores no mercado para amplificar esse sinal de celular. Você colocaria lá no alto do prédio, ele ia receber o sinal, ampliar, e você ia conseguir fazer o seu PBX receber esse sinal com melhor qualidade. Então, essa é a principal referência que eu trago para vocês em relação
as soluções que podem surgir para resolver o problema da atenuação. Esses equipamentos, pessoal, no caso de celular, que recebem o sinal e ampliam, né, eles, dependendo do projeto, se for um projeto muito pequeno, tinha para a gente entender a importância de trabalhar a atenuação. Que a atenuação existe, já sabemos. Que existe como contornar, também existe. Imagine o sinal amplificado 10 vezes no amplificador. Isso significa que o P2 é 10 vezes P1. Neste caso, você vai jogar na fórmula 10 log 10 de P2, que neste caso equivale a 10, e você vai ter um aumento de 10 decibéis. De novo, não preocupe com essa questão de resolver a expressão logarítmica. Eu passo depois a calculadora, você joga lá e resolve tranquilamente. Uma das razões dos engenheiros utilizarem decibel é para medir as variações de intensidade do sinal. Então, quer dizer, aqui tem um textozinho, já deixei ele aqui para vocês, porque eu vou colocar a apresentação, mas basicamente é o que eu já falei em relação à utilização de decibel para você ampliar o sinal. Olha o resultado disso. Como que ficou mais fácil trabalhar com decibel ou decibéis? Olha essa imagem do gráfico. Você tinha no ponto 1 um sinal. Até que esse sinal chegou no ponto 2, ele teve uma perda de menos 3 decibéis. Pelo que a gente já viu antes aí, ele caiu pela metade. Aí chegou nesse ponto aqui, no ponto 2, você utilizou um reforçador de sinal, algo que pudesse ampliar esse sinal. E esse sinal ganhou 7 decibéis. Depois você teve o terceiro ponto, que dali em diante ele acumulou uma perda de novo de 3 decibéis. Então vejam só, se você precisa levar um sinal de rede sem fio a um ponto muito distante, você vai ter que calcular os intervalos aonde você vai colocar os amplificadores de sinal. Esses amplificadores de sinal vão proporcionar que esse sinal chegue lá no extremo. Pessoal, existem fatores que envolvem a adoção desse tipo de equipamento, como, por exemplo, a disponibilidade dele, quanto tempo ele funciona, quanto ele custa. Então não podemos dizer já que todo e qualquer lugar a gente consegue levar um determinado sinal. Em termos de possibilidade, sim. Em termos de viabilidade, cada caso é um caso. Outro aspecto, sempre que você necessita de amplificadores de sinal para que esse sinal chegue no ponto que você precisa, você coloca em risco a confiabilidade do seu canal. Se você utilizasse um meio aí que não precisa tanto, né, de você amplificar o sinal, seria melhor. Aí a gente faz algumas analogias, só para vocês já terem uma noção para a gente trabalhar mais adiante. Cabos de rede par trançado, a gente trabalha com uma distância de 100 metros, 90 metros, 100 metros. Se você estiver trabalhando com fibra ótica, você tem alguns modelos de fibra para você trabalhar 2 km. Você também tem modelos de fibra que suportam mais, 5 km. Vai depender muito do cenário que você vai utilizar. Você está ligando uma cidade a outra de uma distância de 200 km, vai ter a fibra ideal. Se você vai utilizar essa fibra para fazer a ligação com os prédios próximos da empresa, e lá porque tem, por exemplo, interferência magnética, e aí a fibra você não vai ter esse impacto, ou seja, você consegue, de acordo com o tipo de meio, eliminar determinados fatores que prejudicam a comunicação, o ruído. Então você consegue, né, ter cenários onde cada tipo de equipamento ou cada tipo de cabo, de material, vai ter o seu resultado melhor. Em síntese, isso aqui acontece direto na comunicação. Sempre existem reforçadores de sinal. Esses reforçadores de sinal, muitas vezes, são funções múltiplas do equipamento. Então quer dizer que você tem um equipamento com a única função de receber o sinal, ampliar e mandar, e você tem também equipamentos que recebem o sinal, tratam esse sinal, ou até mesmo alguma regra de comunicação,
e ainda permitem, por exemplo, gerenciar determinada funcionalidade e, além disso, reproduzem esse sinal com a mesma potência que ele foi gerado na origem. É o que acontece, por exemplo, com os equipamentos, enfim, os ativos de rede que você utiliza tanto para definir rotas, os roteadores ou switches. Você tem, né, do próprio equipamento uma função de ampliar esse sinal. O outro problema associado digamos assim, a prejudicar, ao prejuízo de uma transmissão a partir de sinais, é a distorção. A questão da distorção, vocês vão lembrar o seguinte: de acordo com Fourier, você vai utilizar frequências múltiplas ou únicas frequências para comunicar os dados? Frequências múltiplas. E essas frequências múltiplas têm como referência a frequência fundamental e depois as frequências harmônicas, que são frequências cada vez maiores. Se você aumenta a quantidade de harmônicos, para transmitir um sinal, você consegue transportar mais dados. Em linhas gerais, é basicamente isso aqui, ó. Você teria diversas ondas, você tem uma onda com amplitude maior, depois você tem onda com amplitudes menores, e assim sucessivamente. E Fourier falou que isso é infinito. Gerou uma onda mais forte, você tem diversas ondas aí secundárias que vão transportar esse sinal. Olha o que pode acontecer. Você pode ter algum processo, algum campo magnético, você pode ter a geração de outras frequências, conflito de frequência ou determinado equipamento que não reproduz com a mesma precisão, aonde essas frequências vão chegar no seu destino de forma que o equipamento não consegue precisar o ângulo, a fase. Então a distorção, o impacto que ela causa é na fase. Então a analogia seria o seguinte: a onda saiu aqui no início, e aí o equipamento vai detectar e ele começa aqui. Então houve uma mudança de ângulo. Veja bem, aqui começou em 0 e aqui já não é mais em 0. Então essa mudança vai confundir o receptor. Então, para a gente entender o que é a distorção, é basicamente isso aqui. Então nós temos um exemplo ali do sinal, a composição do sinal que foi enviado no primeiro desenho. E aí nós temos os componentes de entrada da fase, ou seja, eu estou recebendo ali um conjunto de frequências, estou transportando isso em um determinado meio, e depois eu tenho os componentes de saída. São equipamentos que ficam nos extremos dos cabos, recebendo esse sinal para recompor. E a gente pode observar que, em função da distorção, eu tive deformações, tá, nessa onda final, ou seja, neste sinal, esse sinal múltiplo, de múltiplas frequências. Então essa é a questão da distorção. Agora vamos observar o ruído. O ruído está associado a uma potencialização desequilibrada de uma determinada fração de tempo. Então, por exemplo, você pode ver a geração em concomitância com o equipamento que está transportando uma determinada frequência e um outro equipamento que está trabalhando com uma frequência, um campo de frequência muito maior. Então esse equipamento vai ter uma varredura, um feixe muito maior, ele vai gerar ondas que vão conflitar com as ondas de um determinado equipamento. E aí você vai ter uma variação de amplitude. Você geralmente tem isso associado a descargas elétricas. Então o equipamento que foi feito para liberar uma quantidade de energia limitada. Mas ele sofreu uma descarga elétrica e ele não conseguiu reter, e ele liberou mais energia do que devia. Essa energia que ele liberou a mais
pode ser suportada pelo equipamento de destino. Isso quer dizer que esse equipamento de destino não vai queimar, mas não quer dizer que ele vai conseguir traduzir. Em alguns casos, se você tiver uma liberação de energia muito grande, o equipamento pode até ser danificado, porque você gerou, né, uma descarga elétrica muito grande e o equipamento não suportou e danificou de alguma forma. Então esse é o conceito de ruído. Será que a gente precisa só disso para interpretar ou para identificar uma transmissão de dados? Então a gente vai ver agora mais 3 conceitos: throughput, tempo de propagação e tempo de transmissão. Pessoal, se vocês observarem bem, olha o que a gente está estudando. Quando a gente estava falando de Nyquist, ele dizia o seguinte: eu posso gerar uma frequência e para eu transportar esse sinal, considerando que eu utilizei, né, 2 níveis, 0 e 1, estou transportando então uma informação binária e estou utilizando só os 2 níveis, eu preciso 2 vezes essa faixa de frequência que eu tenho no meu canal disponível. Lógico que aí eu tenho que levar em consideração qual que é o nível. Depois, mais adiante, tivemos Shannon, que já considerou a existência de um ruído, que vai prejudicar parte desse sinal. Então, quer dizer, considerando que tem ruído, mesmo que eu consiga uma frequência de 3 GHz, pode ser que eu não consiga transportar os sinais até o destino. Agora, o que eu ainda posso ter no canal? Eu posso ter um canal que suporta uma frequência de 3 GHz. Mas, na verdade, eu não transporto dados a 3 GHz. De alguma forma, eu tenho uma limitação. Pode ser no equipamento que está gerando o sinal, pode ser no equipamento que está recebendo esse sinal. Enfim, no conjunto inteiro. Então, o que é essa throughput? É a vazão. A analogia que eu faço é o seguinte: você tem uma caixa d'água e você vai tomar banho no seu chuveiro. E aí você liga o chuveiro, está no verão e a água está muito quente. Aí alguém fala assim: olha, você poderia usar um cano mais largo, maior, um cano mais grosso. Então você estava usando um cano de meia polegada, você coloca um cano lá de 3/4 polegada. Ampliou esse cano e você imagina assim: ó, vai sair mais água. Só que o chuveiro tem um redutor, tem um sistema que precisa de pressão. E a tua altura, a caixa d'água, de onde essa água está vindo, não tem altura suficiente, você não tem pressão suficiente na água. Então, pode ser que ampliando esse cano, ou seja, colocando um cano mais largo, mais grosso, não vai garantir que você tenha água suficiente para aquecer. Talvez você precisasse mesmo de aumentar a eficiência que essa água vai sair no chuveiro. Então, o throughput está associado ao seguinte: o throughput é basicamente você considerar o que é que eu consigo transportar de dados. É a quantidade efetiva que está sendo trafegada. Então, eu tenho um throughput numa rede, por exemplo, você contrata um link de 2 megas. Beleza, eu tenho um link de 2 megas lá em casa. Dá download de quanto? O máximo que eu consigo é 256K. Então, você não tem uma vazão. O throughput está associado à capacidade, à vazão, quanto realmente está trafegando. Você não tem essa vazão efetiva. Então, quando você contrata, por exemplo, o serviço ADSL, que é serviço de assinatura de uma linha de transmissão digital, a gente que está acostumado a contratar o serviço Velox da Oi, ela te dá uma velocidade nominal. Então ela fala assim: ó, o máximo que eu te dou é 1 mega. Efetivamente, vocês acreditam que seja 1 mega? Conseguem realizar? Então, você vai fazer uma medição e falar assim: qual que é o throughput dessa rede? Estou conseguindo no máximo 600K. Ou uma média 600K. Porque eu não consegui esse 1 mega que ela me prometeu. Então ela está te dando uma ideia de
limite. Tempo de propagação e tempo de transmissão. Aqui tem algumas coisas que nos ajudam a entender melhor. Então, o throughput está associado aí ao resultado da transmissão. Agora vamos considerar tempo de propagação e o tempo de transmissão. Propagar está associado à distância que esse sinal tem que percorrer. Então, se você está utilizando comunicação via satélite, o que acontece? Você está enviando uma informação para alguém utilizando uma conexão via satélite. E a pessoa que está lá do outro lado vai receber essa informação também de uma conexão via satélite. Quando é disparado o primeiro sinal da origem, que saiu lá do seu computador, esse sinal tem que viajar milhares de quilômetros até o satélite para ser transmitido para outro ponto, para outra região, por exemplo, do globo. Estão utilizando a transmissão de satélite. E esse sinal, por mais que ele viaje da velocidade próximo à velocidade do som, a velocidade que se consegue propagar, por exemplo, aproximadamente 347 mil km por segundo, você não vai ter efetivamente, você não vai ter um tempo muito curto até que esse sinal chegue no destino. Então, quando se fala em propagação, é o tempo que o sinal leva para sair da origem até chegar no destino. Então, quanto tempo levou? Levou 1 segundo. Gastaram 3 segundos para o sinal sair da origem e chegar no destino. Isso está associado à distância. Ok? É um fator importante. Agora, a frequência que eu estou trabalhando para transportar esse sinal, lembre-se, quando você vai mandar uma informação, você não manda um sinal só. Você precisa de vários sinais para compor a mensagem inteira. Você vai precisar transportar essa sequência toda. Então aí, nós temos, no caso da propagação, eu tenho o tamanho da mensagem, ok? E a largura da banda que eu estou usando. É o quanto gasta de tempo para transferir essa informação. Então tem um exemplo aqui para ajudar. Vejam só. Qual é o tempo de propagação e qual é o tempo de transmissão? Aqui eu já vou, nesse exercício, fechar os dois conceitos. Qual é o tempo de propagação e transmissão de uma mensagem que tem 2,5 KB, é um e-mail, 2,5 KB, 2.500 bytes. Se a largura de banda é de 1 gigabit por segundo, ok? Aqui nós já estamos falando em bit. E suponha que a distância que exista entre o emissor e o receptor é de 12 km. E que você está utilizando como referência a velocidade da luz 2,4 vezes 10 elevado a 8. Então nós temos agora como referência, eu sei o tamanho da mensagem que eu tenho que mandar, eu sei qual que é a capacidade deste circuito de transportar os dados, e eu já tenho definido aqui em bits, ok? E eu tenho a distância entre os pontos. Considerando a velocidade da luz, jogou tudo isso na fórmula, 12.000 vezes 1.000. Pessoal, tranquilo aí? 2,4 vezes 10 elevado a 8 é o tempo, a velocidade com que eu consigo fazer com que esse sinal chegue no destino. Então, pegando isso aqui tudo, dividindo pela velocidade que eu tenho, eu tenho um tempo gasto aí de 50 milissegundos. Ok? De milissegundos para chegar no destino. Então, o primeiro sinal vai levar esse tempo para chegar lá. A outra questão que está envolvida, agora não é mais propagação, é o seguinte: quanto tempo vai gastar para transportar essa mensagem depois que começou
a transportar. Enxergaram isso? O que tem a ver? Qual seria aí a unidade que a gente já estudou hoje que nos dá essa ideia? Agora eu preciso do quê? Até agora eu precisei distância, ok? E o tempo de propagação. Enfim, eu precisei da propagação. Agora eu preciso de que capacidade do circuito? A capacidade dele de transportar o sinal. Ok? Então vejam só. Tempo de transmissão. Agora eu tenho que olhar o tamanho da minha mensagem. Minha mensagem tem 2,5 KB. Como bytes são 8 bits, eu tenho que multiplicar 2,5 por 8 e dividir aqui pela minha distância aproximada ali de 10 elevado a 9. O que é isso aqui, gente? No problema que eu tenho aqui. Qual é o valor que está associado a isso? De onde veio 10 elevado a 9? Não. É o throughput. A capacidade de vazão. Qual que é o indicador da capacidade de vazão do meu circuito? Qual que é a largura da banda? Eu não posso falar exatamente a largura da banda, mas vocês concordam que quando alguém pergunta quanto tempo gasta para baixar o vídeo? Aí tem algum site, vocês vão baixar um arquivo lá e ele pergunta que tipo de link você está usando. Com base naquele tipo de link, ele te dá mais ou menos o tempo gasto. Em linhas gerais, ele está colocando isso numa nomenclatura que todo mundo entende. Ah, eu tenho um link aqui de 1 mega, eu tenho um link de 10 megas, e alguns provedores, alguns sites vão fazer essa analogia utilizando a quantidade de links que você tem lá na multiplexação, a gente vai ver mais adiante, mas seria mais ou menos que tipo de circuito de telefonia que você está usando, a gente vai ver isso mais adiante, que tem uma analogia com a capacidade de transportar os dados. Resumindo, a velocidade da sua internet. Qual é a variável aqui que está me dando uma dimensão de qual a velocidade do meu link? Gigabit. 1 gigabit, 10 elevado a 9. Então quer dizer, olha só que interessante. Se você contratou uma banda bem limitadinha, mas você está usando essa estrutura, o tempo para o primeiro sinal, ou o primeiro bit chegar, é esse aqui. Agora, o tempo que você vai gastar para transportar a mensagem depende da vazão. Como esse circuito aqui tem 1 gigabit por segundo, é super rápido. É transporte de rede local. Então é como se eu tivesse um link de fibra ótica com uma distância aqui de 12 quilômetros. Por que link de fibra ótica? Porque está utilizando como referência o transporte na velocidade da luz. Então, na verdade, a fibra ótica vai emitir um sinal, um raio de luz. Então, esse raio de luz viaja nesta velocidade. Você tem uma vazão de 1 gigabit, então você utilizou lá fibra que permite transportar, um padrão que permite transportar a 1 gigabit, que é 10 elevado a 9. E aí o resultado é isso aqui, olha. O tempo que se gasta para transportar a mensagenzinha de 2,5 KB. Então, se a mensagem fosse muito grande, um arquivo de vídeo, um AVI de 1 GB, você ia jogar aqui 1 GB, ok? Multiplicado para transformar ele em bits e dividir pela velocidade de vazão, ou seja, o throughput da sua rede, quanto efetivamente você consegue transportar. Então, embora sejam coisas básicas, hoje a gente viu uma série de conceitos novos. Então nós vimos aí a questão do ruído, atenuação, o que mais? Ruído, atenuação, alguém lembra? Distorção,
Distorção tem a ver então com o ângulo das ondas, das frequências que você tem. Geralmente você está usando ali um sinal múltiplo. E agora a gente viu conceitos associados. A capacidade do link. Está aqui, ó, a vazão que ele tem. A distância. Então esse cenário aqui é um cenário que ilustra aí uma transmissão de um e-mail utilizando uma rede local. Eu vou falar local aqui, mas você está utilizando uma distância de 12 quilômetros. E a velocidade que você utilizou como referência para transportar cada sinal é de 2,4 elevado a 8.